Padre Senhor, meus queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra de oferta no livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 6 e 9. O versículo 6 fala: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E o versículo 9 fala: honra o Senhor com tuas fazendas e com tuas primícias e com toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. No versículo 6 fala de reconhecer, e reconhecê-lo a Deus em toda a nossa vida, em todo o que nós fazemos, poder entender que todo o que nós temos é porque Deus nos tem dado a saúde, nos tem dado o trabalho, as coisas que nós temos, e de poder reconhecer a Ele em todas as coisas, em nossos bens materiais, também reconhecer a Ele e poder dar a Ele nossos dízimos, nossas ofertas, apresentar delante de Deus e poder estar disposto para dar. E diz que se encherão nossos celeiros. Por quê? Porque eu estou dando voluntariamente e de coração para Deus. E Ele vê a intenção do coração. Então, quando você tem o seu dízimo, a sua oferta, que você para um momento para orar por seu dízimo, para orar por sua vida, uma oração de gratidão a Ele e também de que Ele nos ensine a ser bons administradores com o que Ele nos dá, não somente com nosso dinheiro, sino com tudo o que nós temos. Amém? Vamos a orar. Convido a você a fechar seus olhos e vamos estar orando pela oferta e pelos dízimos. Amém? Amado Pai, amado Deus, eu te agradeço por este momento e te agradeço por tua palavra, Senhor. Eu te peço que tu abençoe cada pessoa que está dizimando, cada pessoa que está ofertando. Senhor, estende tua mão de poder para abençoá-lo, para dar-lhe de tua graça em todas as suas decisões, que tu sejas iluminando o seu caminho, Senhor. E aqueles que não têm trabalho, Senhor amado, e estão orando por um emprego, tu estejas abrindo portas de bênção sobre a sua vida, de emprego, Senhor amado, e que eles possam ser gratos a Ti por todo o que Tu tens feito. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Amém. Padre Senhor, meus irmãos, Deus les abençoe muito. Hoje, no culto que a gente vai ter nesta quarta-feira, eu queria compartilhar uma palavra com vocês no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1. Amém? Jeremias, capítulo 18, verso 1, a gente vai fazer esta palavra hoje para compartilhar com os irmãos. E a Bíblia diz assim em Jeremias, capítulo 18, verso 1, amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce a la casa del oleiro, e ali ouvirás as minhas palavras. Desci a la casa do oleiro, e ele estava entregue na sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim palavra do Senhor, dizendo: não podei eu fazer com vós como fez este oleiro, ó casas de Israel? Amém. A la palavra do Senhor. Aqui nós podemos entender a través da palavra. Jeremias, ele tem uma lição prática sobre la obra de Deus y cómo Dios trabaja con su pueblo. Amén. La Biblia refleja aquí al oleiro, que la representación del oleiro es Deus. Deus representa al oleiro. Y el barro representamos nosotros, aquellos que somos sus hijos, aquellos que estamos en las manos del Señor, donde Dios está trabajando. Ahora, la gente debe entender algunas cosas que muchos de nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos. Y en base a nuestros propios sueños. Y por ahí la gente acaba esqueciendo que no somos proyectos de Dios, que no hemos nacido en este tiempo como proyecto de Dios, que no es nuestro sueño, es lo que Dios proyectó y soñó para nosotros. Sin lugar a duda, que la Biblia nos enseña bien, y la Biblia nos dice así, que Dios dice así en Isaías: porque los pensamientos que tengo acerca de vos son pensamientos de bien y de paz. Y dice también la palabra que los caminos que Dios preparó para nosotros
são muito mais altos que nossos caminhos, são melhores. Então a gente tem que entender que nós somos um projeto de Deus e por lo tanto nós devemos entrar no projeto de Deus. Mas muitas vezes nós corremos detrás de nosso projeto, detrás de nossos sonhos, nossos projetos são prioridade e acabamos esquecendo que nós hemos nascido com propósito nesta terra. E muitas vezes nós até batalhamos com Deus, guerreamos com Deus, porque não queremos que Deus faça o que Ele planificou para nossas vidas, que sem lugar a dúvida sempre será melhor. Agora aqui a palavra de Deus nos ensina alguns princípios básicos que eu quero falar hoje bem rapidinho. A Bíblia diz assim, que Deus le falou a Jeremias, al profeta, e le dijo, vá, desce a la casa del oleiro, e allí eu te farei ouvir minhas palavras. Então a gente deve entender, meus irmãos, que estar na presença do oleiro é o melhor lugar para entender qual é o projeto del oleiro, que neste caso é Deus. E aqui nós vamos entender bem claramente que quando você aprende a entrar na presença de Deus, quando você aprende a través da oração, a través da santificação, a través da comunhão com o Senhor, você aprende a entrar na presença de Deus, você vai conhecer ao oleiro, vai conhecer ao Deus que tem projetos sobre tua vida. E não só vai conhecer a Deus, sino que você vai conhecer os projetos de Deus sobre tua vida. E muitas vezes nós, irmãos, passamos grande etapa de nossas vidas, muitos anos de nossas vidas, lutando com nosso próprio sonho, com nosso próprio projeto, até que chega o dia que Deus nos leva a um lugar e nos faz morir nosso sonho, nosso projeto e nos faz entrar nos projetos dele, nos sonhos dele. Para isso a gente já perdeu muito tempo. Por isso é importante que as pessoas, lo mais rápido possível, você busque em oração, clame a Deus e peça ao Senhor qual é o projeto que Deus tem para a sua vida. Qual é aquilo que Deus projetou para a sua vida, porque verdadeiramente, diz Romanos assim, que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, agradável e perfeita. É aquilo que verdadeiramente nos vai fazer feliz, aquilo que nos vai sentir completo, é a vontade de Deus. Mas para conhecer como Ele, qual é o projeto dele, a gente precisa estar na casa do oleiro, estar na presença onde o oleiro trabalha, na presença de Deus. E nós precisamos entrar na presença de Deus para conhecer qual é o projeto que Deus tem para nossas vidas. E diz a palavra de Deus assim que quando ele chegou à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando na roda. E é importante isso, irmão, que nós devemos entender que sempre Deus vai trabalhar em nossas vidas. Independientemente de que por aí nos vejamos ou não vejamos, Deus sempre vai estar trabalhando em nossas vidas. Você tem que entender que você dorme, Deus está trabalhando. Você se levanta, Deus está trabalhando. Você tem, não sei o tempo que você tenha no caminho do Senhor, mas Deus vai trabalhar até o último dia de sua vida. Deus vai trabalhar com você, porque você é um projeto de Deus. Deus sempre está trabalhando. E muitas vezes Deus vai usar os problemas para trabalhar em nós. Muitas vezes Deus vai usar a dificuldade. Muitas vezes Deus vai usar diferentes situações, pessoas, para trabalhar em nosso caráter, em nossa pessoa, em los projetos, para formarnos, para que nós podamos ser pessoas úteis para toda a boa obra que Deus tem preparado para nossas vidas. Maravilhoso é saber que hoje, a lo melhor você está allí sofrendo, a lo melhor você está preocupado, a lo melhor você está angustiado. Eu quero dizer-te, Deus está trabalhando em tua vida, Deus está trabalhando em tua fé, Deus está trabalhando em tua confiança, Deus está trabalhando em tua paciência, Deus está trabalhando em todas aquelas coisas boas que Deus quer fazer com tua vida. E maravilhoso é entender que a Bíblia nos ensina assim no versículo 2, diz que o oleiro estava trabalhando entregue a sua obra em la roda. Maravilhoso é saber que você e eu somos obra de Deus, obra das mãos de Deus, obra do coração de Deus. Eu sempre falo esto, irmãos, los irmãos da igreja, eu lhe falo sempre assim, amados irmãos, vos, cada característica que você tem de tua vida é com um propósito. Deus te fez com a estatura certa, Deus te fez com o cor de pele certo, Deus te fez todo o formato físico que você pueda ter, que você goste ou não goste, Deus te fez com um propósito. Todas as características emocionais, intelectuais que você tem em tua vida são todas coisas que foram formadas e criadas em ti com um propósito. ¿Por quê? Porque tu eres obra de Deus. E maravilhoso é entender que Ele sempre está trabalhando em sua obra, sempre vai estar trabalhando em sua vida. Amém? E a Bíblia diz assim, irmão, que quando Ele estava trabalhando, o vaso se rompió em suas mãos. E maravilhoso
maravilloso es entender que muitas vezes Deus não tem que romper, não tem que quebrar. Por quê? Porque eu sempre falo assim, a gente, em base a las pessoas que estão ao redor nosso, ou em base a las pessoas que muchas veces nos admiramos, aquellos que nos han influenciado positivamente, aquellos que nos han impactado, crean en nos una performance de aquellas cosas que nos queremos. Y muchas veces no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces nos tenemos que estar allí luchando. Dios comienza a trabajar y como no es la obra que Dios quiere hacer, Dios tiene que romper nuestras vidas. Romper, y maravilloso es cuando nuestras vidas se rompen en las manos de Dios. Porque cuando nuestros sueños, nuestros proyectos se rompen allí en el mundo, causan estrago, depresión, angustia, resentimiento. Más cuando nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos personales muchas veces que nos hemos idealizado para nuestra vida se rompen en la mano de Dios, Dios acaba haciendo algo mejor, porque la Biblia dice que Él fez algo de acuerdo a lo que Él tenía planificado, aquello que Él quería, dice la palabra del Señor. Él fez como mejor le pareceu. Entonces maravilloso es, si você está a lo mejor siendo apertado por Deus, sendo quebrado por Deus, fique tranquilo, amém? Deus tem algo melhor para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida e você pode descansar con Él. Y Él dice así, lo fez como a Él mejor le pareció. En otra palabra, lo fez conforme al propósito que Él tenía. Entonces Dios va a trabajar con você incansablemente hasta que te lleve al lugar donde Él quiere llevarte. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice así que no debemos crecer, no debemos formarnos a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, un pequeño Cristo. Amén. Entonces, nosotros hoy a través de la palabra podemos entender que Dios está trabajando en nuestras vidas, podemos entender que vos es una persona escogida por Dios, podemos entender hoy que Dios a lo mejor muchas veces va a trabajar de tal manera que vos se va a romper en las manos de Él, pero déjese, fique tranquilo, porque lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor de lo que vos sueña y de lo que você se imagina, porque la Biblia dice sí, la voluntad de Dios para tu vida es perfecta, es boa y es agradable, descansa en el Señor. Y dice la palabra del Señor así, acaso, oh casa de Israel, eu no podré hacer con você como fez el oleiro, porque dice Romanos capítulo 9, dice así, el barro puede contener o brigar con el oleiro. No puede, hermano. Entonces no brigue, no se enoje, no fique bravo. Descansa en el Señor. Deje que Dios trabaje en su vida. Deje que Dios le enseñe a vivir por la fe. Deje que Dios le enseñe a vivir en la paciencia de Dios. Deje que Dios le enseñe a disfrutar todo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces en esta tarde yo quiero orar por você y aquellos que están en lucha, que están en prueba, que están en dificultad, descansen en el Señor porque Dios está trabajando en tu vida. Tiempos mejores virán, tiempos bons virán, tiempos agradables virán, tiempos completos, maravillosos, perfectos virán para tu vida. Amén. Pai, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano que está oyendo esta palabra. Tú le abençoas a aquellos que están en lucha, que están en prueba, que están en dificultad. Sean abençoados por el poder de tu Espíritu y tú, Señor, les enseñe que tú estás trabajando con el corazón de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.